Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre engenharia de marketing, engenharia de funil. Como assim, Léo? Engenharia de funil? Que é isso? Nunca ouvi falar disso. Exatamente, é porque eu acabei de inventar esse termo. Então, se você é engenheiro, você tem uma vantagem absurda quando o assunto é marketing digital. E mesmo se você não for engenheiro, fique aqui porque eu vou te mostrar como que uma visão de engenharia em cima de um funil de marketing, e eu vou te ensinar como ter essa visão hoje, agora, pode mudar completamente o resultado do seu funil de vendas. Então, hoje o assunto é a engenharia do funil de marketing. Exatamente. Como muitos de vocês sabem, eu mesmo sou engenheiro, né? E quando eu me formei em engenharia, enfim, eu me formei, aí tinha todo aquele lance de bater ponto, ter que ir pro escritório, e eu não gostava nem um pouco desse estilo de vida. E aí eu comecei a procurar formas de empreender e tal, e acabei, isso foi lá em 2018, e eu acabei indo parar no dropshipping, né? E aí comecei a usar marketing digital. Então já fica o primeiro insight aqui, marketing digital não é um modelo de negócio. Marketing digital é a ferramenta que você usa. Marketing digital é uma ferramenta. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Marketing digital não é modelo de negócio, esquece isso. Marketing digital ele é uma ferramenta que é o marketing, né? Tipo, uma ferramenta de marketing que você usa para promover os seus produtos e os seus serviços, né? Mas enfim, não é o caso agora. E aí eu comecei a estudar marketing, copy e tudo mais, e as pessoas falavam, como assim, Léo? Você vai largar toda a sua carreira de engenharia, estudou tanto tempo e tal, etc, fazer uma coisa que não tem nada a ver e tal. E eu achava isso mesmo, eu achava que não tinha nada a ver. Mas aí com o tempo, eu fui aprendendo, fui entendendo mais, fui estudando, fui começando a ter meus primeiros resultados, e eu comecei a perceber que, na verdade, o marketing digital é pura engenharia, meu irmão. É pura engenharia. Porque nada mais é do que entrada, processamento, saída. Isso daqui é um sistema de engenharia. Quem fez engenharia aí sabe, a gente estuda sistemas, né? Vários, inclusive, tem várias matérias de sistema, então. Véi, só de lembrar já me dá arrepio, velho. Meu Deus do céu, difícil, tá? É difícil, tá? Mas, enfim, um funil de marketing digital, ao contrário do que muitos pensam, ele é montado, ele é um quebra-cabeça que ele é montado e depois você vai analisar as métricas e vai otimizar. Então, assim como um sistema de engenharia, quando ele não está funcionando, você não descarta todo o projeto, todo o sistema, joga tudo no lixo. Perdão, você analisa, vê o que pode ser melhorado, otimizado, onde está o gargalo e melhora o gargalo. E é assim que funciona, é assim que se olha um funil de marketing digital. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Caralho, velho, podia ter pegado o apagador, né? Vou colocar um exemplo aqui para a gente analisar e vocês entenderem exatamente do que eu estou falando, tá? Então eu vou usar como exemplo um formato de funil que eu estou usando hoje, tá? Que é basicamente anúncio, joga para uma landing page, tá? Landing page é uma página que, enfim, o lead cai nessa página, landing, né? Landing de aterrissar, né? Então o lead cai nessa página, né? Depois ele passa por um quiz, tá? São várias perguntinhas aqui e tal, ele passa por um quiz. Depois ele vai para um vídeo de vendas. Depois ele vai para o checkout, onde ele faz o pagamento e converte, né? Vira venda, né? Então basicamente esse é o funil. Então observa que, primeira coisa, só para tu pensar nesse funil aqui, tu já precisa de ter uma visão de sistemas, né? Tipo de blocos, né? Então tipo, esse é o primeiro bloco, esse é o segundo bloco, esse é o terceiro bloco, esse é o quarto bloco, esse é o quinto bloco, esse é o sexto bloco. Na verdade nem tem esse último bloco, né? Porque aqui já é a venda. Então são 5 etapas, né? Cada etapa tem a sua função. Aí que entra o lance de entender o marketing também, porque, tipo assim, óbvio que tu vai ter que aprender também um pouco de marketing, né? Tipo, tu vai ter que entender copy, tu vai ter que entender pra que beleza. Cada etapa aqui serve para uma coisa. Por exemplo, essa etapa serve para chamar a atenção do lead e fazer ele ir para a próxima etapa. Como que se faz isso? Tu precisa de estudar os princípios, os fundamentos de marketing. E não tem a ver com marketing digital. Tem a ver com princípios de psicologia humana, entendeu?
Volto a repetir, o marketing digital ele é uma ferramenta. Os princípios são princípios imutáveis da psicologia humana, do porquê as pessoas fazem o que elas fazem, tá? Então, beleza. Essa primeira parte do funil, ela serve para isso. Depois, para que essa parte do funil aqui serve? Ela serve para poder gerar interesse e fazer ele querer ir para a próxima etapa, certo? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes para que serve, mas cada etapa aqui, ela é parte de um sistema maior, entendeu? E cada etapa dentro, por exemplo, um vídeo de vendas. Um vídeo de vendas ele é composto por vários módulos, né, por assim dizer, por várias etapas. E cada etapa também funciona como um sistema de engenharia. Inclusive, quando a gente vai analisar um vídeo de vendas, a gente analisa o gráfico de retenção, né? Ele vai sempre caindo assim. Ele é um gráfico de retenção. Então a gente analisa um gráfico. Para a gente poder ver se o vídeo de vendas está bom ou não, a gente precisa analisar um gráfico. De novo, engenharia. Tá vendo? Então, beleza. Observe que para a gente montar um funil, para a gente criar um funil, nada mais é do que nada mais é do que etapas de um sistema maior que a gente vai colocando e ver se vai funcionar. E como que a gente vê se vai funcionar? A gente liga a máquina, né? Como é que é ligar a máquina? Nesse meu caso em específico, desse funil que eu estou escalando hoje em dia, inclusive eu vou falar sobre as métricas que eu estou tendo hoje, só a título de exemplo, tá? Para vocês entenderem. Então, como é que a gente faz? A gente liga o tráfego. Pum, ligou o tráfego. E aí, quando liga o tráfego, a gente começa a ver as métricas, né? A gente começa a ver as métricas. Então, por exemplo, coloquei R$100 aqui de tráfego, tá? Peguei e investi R$100. Como é que funciona isso? Quando você coloca R$100, a plataforma de tráfego, nesse meu caso é o Meta Ads, né? Eu rodo o tráfego praticamente no Instagram. E ele começa a rodar esse teu anúncio, tá? Começa a mostrar esse teu anúncio para as pessoas. Qual é a primeira métrica que tu precisa de analisar? Chama-se CTR. CTR, tá? Essa métrica, ela vai te dizer quantas pessoas viram o teu anúncio e quantas clicaram. Então, por exemplo, um CTR de 1%. Significa que de cada 100 pessoas que veem um anúncio, uma clica, tá? Essa é a primeira métrica. Depois eu vou voltar falando de como a gente analisa todas as métricas e como a gente faz para otimizar essas métricas, para a gente entender onde está o gargalo, beleza? Aí depois a gente vem para landing page, tá? Quantas pessoas entraram na landing page e quantas pessoas foram para a parte do quiz, certo? Beleza, aqui tem mais uma taxa de conversão, né? Aqui tem eu vou chamar de taxa de conversão. Beleza, quantas pessoas? Depois, de novo, a gente tem que analisar de novo o quiz. Quantas pessoas passaram pelo quiz? De novo, uma taxa de conversão, tá? Taxa de conversão aqui do quiz. Depois a gente vai para a VSL. A VSL como eu já falei, é um gráfico de retenção, né? E também taxa de cliques, né? Então, de novo, CTR, né? CTR é click-through rate, ou seja, taxa de clique, né? Então a gente vai analisar um gráfico de retenção e de novo o CTR. E aqui no checkout a gente tem a taxa de conversão. Então observa que para cada etapa tem a sua métrica principal, tem outras métricas também, né? Como eu já falei aqui, a VSL tem várias métricas. Por exemplo, tem o play rate. Play rate. Que é das pessoas que carregaram o vídeo, quantas deram play. Então você observa que a análise se um funil está bom ou não, se ele está funcionando ou não, é uma análise de métrica, é uma análise de um sistema. Tu olha para o sistema e fala, onde que está o problema desse sistema? Entendeu? Onde está o problema desse sistema? Beleza. Então, para vocês entenderem agora, tipo assim, ó, para não restar mais dúvidas, como que a gente analisa um funil de marketing, tá? Como que a gente analisa um funil de marketing? Primeira métrica que você vai olhar é uma métrica do funil inteiro, tá? Antes de você analisar o funil separadamente, tu vai analisar o funil inteiro. Qual que é a métrica que você analisa no funil inteiro? 3 segundos para tu pensar aí. Obviamente é o lucro líquido. Tá dando lucro ou não tá dando lucro? Esse é o principal. Ou seja, coloquei R$100. Aí a galera vai passando, né? Por exemplo, imagina que R$100 eu consigo jogar. Aí beleza, aí tem uma métrica chamada CPM. Ou seja, é o custo por 1000 visualizações, tá? Mano, vou só jogar números aqui para poder facilitar, tá? Vamos imaginar que com R$100, tá? Eu consigo fazer com que 10.000 pessoas vejam o meu anúncio, tá?
tá? Vamos imaginar que com R$100 eu consigo fazer com que 10 mil pessoas vejam o meu anúncio. Aí essas pessoas vão passando, várias vão saindo, né? Várias nem clicam. Se eu tenho um CTR de 1%, significa que... Quantas pessoas? 100 pessoas entraram, né? Significa que 100 pessoas entraram. Então, 100 pessoas chegaram aqui. Ou seja, a grande... 99% já nem clicou, tá ligado? Nesse meu caso aqui, já nem clicou. E aí, beleza, dessas 100 pessoas, quantas foram passando e quantas compraram? Vamos imaginar que aqui no final, uma comprou. Ou seja, eu tenho uma conversão de 1%. Uma comprou. E vamos supor que o meu ticket aqui, desse produto, vamos supor que ele custa R$150. R$150. Ou seja, para cada R$100 que eu invisto, eu consigo um lucro de 50. Qual que é a segunda métrica que eu preciso de olhar? O ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncio. Como que eu calculo esse ROAS? Eu divido esse por esse. Eu acho que é isso. Eu divido esse... Não, eu divido o lucro, que é 50, por esse, que é o tanto que eu gastei. Então aqui eu tenho um ROAS de 1,5. Talvez eu esteja fazendo essa conta errado, tá? Não tô no meu modo de engenheiro. A galera costuma falar, pô, Léo, você é engenheiro, não consegue fazer conta. Véi, engenheiro não faz conta. O que faz conta é calculadora. Engenheiro pensa. Beleza? Beleza? Engenheiro pensa. Então, beleza. A segunda métrica que eu preciso de olhar é o ROAS. Por que ROAS é secundário? Porque quanto mais eu escalo, ou seja, imagina que eu tenha essa métrica aqui. Vamos supor que eu não sei nenhuma outra métrica desse funil, não sei nada, só sei esses dois. Eu sei que de cada R$100 que eu invisto, volta 150, ou seja, eu tenho um ROAS de 1,5. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aquilo dali. Ao invés de continuar, por exemplo, hoje eu coloquei 100 e voltou 150. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou colocar 200. Porque o que vai acontecer? Vai voltar 300. E quanto que eu tive de lucro? O dobro. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou escalando. Aí eu invisto 1.000. Quando eu investir 1.000, o que vai acontecer aqui? Quanto que vai voltar aqui? Não é 1.500 como você imaginou. Você imaginou que fosse 1.500. Por que não vai ser 1.500? Porque quanto mais você coloca grana, diminui a conversão. A conversão tende a diminuir. Por quê? Porque a plataforma de tráfego, o algoritmo do tráfego tem dificuldade de achar pessoas que vão converter no teu funil, entendeu? Falando bem superficialmente. Então, quando tu investe 1.000, ao invés de voltar 1.500, vai voltar, por exemplo, 1.300. Então, por que o ROAS é uma métrica secundária? Porque quanto de lucro eu estou tendo aqui? Se eu invisto 1.000 e me volta... É isso mesmo, né? 100, 150, se eu colocasse 1.000, eu esperaria 1.500, mas volta 1.300. Exatamente. Quanto de lucro que me veio aqui? 300 de lucro, certo? 300 de lucro. Mas o meu ROAS é menor. Tipo, tu percebe que a diferença, a taxa ali ficou menor, o meu ROAS é menor. Eu não sei quanto que deu aqui, provavelmente deu tipo 1,3, tá? 1,3 de ROAS. Só que o que tu quer? ROAS ou dinheiro no bolso? Tu quer dinheiro no bolso. Então, a principal métrica que tu olha é lucro líquido. Lucro. Essa é a principal. A segunda métrica é o ROAS, né? Por quê? Porque o ROAS ele te mostra o quanto tu ainda consegue escalar. Por exemplo, um ROAS de 1,3 já é apertado. Tu já não consegue escalar muito. Por quê? Porque aqui ainda tem imposto, tem reembolso, tem outros custos que não estão envolvidos aqui, tipo custo de equipe, vários outros custos que não estão envolvidos nesse funil. Então tu não pode, com ROAS de 1,3 já é apertado, tá? O ROAS de 1,5 é um ROAS ok que dá pra escalar. Léo, quanto que é um ROAS que tu escala? Mais de 2, tá? Mais de 2 tu pode meter grana que ele vai aguentar ali, que ele vai escalar, tá? Tu vai conseguir escalar mais. Só que, como eu falei, em escala o ROAS começa a diminuir, né? Beleza, essas são as duas métricas principais. Léo, qual é a próxima métrica que tu olha do funil? Taxa de conversão, do funil como um todo. Ou seja, tipo, normalmente a taxa de conversão, tu tira o anúncio. Por que tu tira o anúncio para analisar essa taxa de conversão? Porque o anúncio ele é muito sensível. Por exemplo, se tu testa um outro anúncio aqui, pode ser que esse anúncio ele tenha um CTR de 2%. Com um CTR de 2%, tu dobra a conversão, porque se de cada 100 cliques, se de cada 100 pessoas que viram, uma clica, quando tu dobra isso, significa que 2 clicam. Então significa que no final das contas, tu tá jogando o dobro de tráfego aqui. Tu tá jogando o dobro de tráfego aqui só com um aumento de CTR, ao invés de tu vender
150 com 100, tu vai vender 300, tá ligado? Porque tu fez 2 vendas, porque tu jogou o dobro de pessoas aqui dentro. Então, tu vai vender 300. Ou seja, o teu lucro líquido dobra e o teu ROAS dobra também. Então, tá vendo? O anúncio, ele é muito sensível. Então, por isso que o anúncio tu tem que testar pra caralho. Tu tem que testar muito, 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 muito. Porque é muito sensível. Um pequeno ajuste aqui, né? Então, vamos imaginar como se fosse uma máquina, né? Um pequeno ajuste nessa parte, com um parafusinho que tu apertou aqui, tu tem um resultado bizarro na máquina. A máquina começa a andar bem pra caralho, começa a voar, tá ligado? Eu não tô conseguindo pensar num sistema, tipo o carro, por exemplo, se tu troca gasolina por engenharia, ele não tem esse ganho de potência igual gasolina por engenharia. Se tu troca gasolina por álcool, eu não sei se ele tem esse ganho de potência, tem? Não tô conseguindo pensar num sistema onde tu troca tu aperta um parafuso e a potência fica, triplica a potência, entendeu? Mas aqui nesse caso isso é possível, tá? No anúncio aqui isso é possível. Então tu vai olhar a taxa de conversão daqui pra frente, tá ligado? Léo, quanto que é uma taxa de conversão boa daqui pra frente? Mano, hoje em dia eu costumo trabalhar com mais ou menos 1%, velho. No total aqui, tá? Mais ou menos. Ou seja, de cada 100 pessoas que entram aqui, né? Então, vamos passar uma linha aqui, ó. Então, de cada 100 pessoas que entram aqui, uma compra. Mais ou menos essa taxa de conversão. Só que, antes da taxa de conversão, você tem que analisar o lucro líquido. Porque se tu tá gastando, por exemplo, R$200 para fazer uma venda de 150, tu tá tomando prejuízo, né? E o ROAS é menor que 1. Aí o ROAS é focado, 0,5 o ROAS. Né? Ou seja, tu tá tomando prejuízo, tu não pode continuar botando grana ali, senão tu tá se fudendo, né? Beleza. 1%. Então, aí, como tu sabe que tu precisa de 1% aqui, em tudo isso, como que tu vai analisar? Quanto que tá cada etapa e quanto precisa estar, né? Quanto precisa estar. Beleza, eu vou jogar números aqui meio que aleatórios, que são os números que eu tô tendo hoje, tá? Como eu já falei, isso é dinâmico, né? Então, de acordo com o anúncio, isso pode mudar. Tu tem que estar sempre analisando isso é meio que dinâmico, entendeu? Beleza, quantos por cento aqui, ó? Aqui eu espero 50%, tá? Ou seja, 50% das pessoas, por exemplo, se 100 pessoas abrem essa página de vendas, essa landing page, desculpa, somente 50 clicam e vão pro quiz. Somente 50. Só 50. Ou seja, eu já perdi metade da galera. Se eu for olhar aqui, ó, aqui eu já perdi 99%. Até mais, porque eu já perdi... Das pessoas que viram o anúncio, quase ninguém clica. Quase ninguém clica, mas você não precisa que todo mundo clique. Só precisa que as pessoas certas cliquem, né? Aí daqui... Beleza, aí eu tirei essa parte, vamos zerar essa conta. Entrou 100 pessoas, tá? Vamos colocar aqui em cima, aqui, ó. Entrou 100 pessoas. Vou até colocar de outra cor. Espera aí. Beleza, vou colocar aqui, ó. 100 pessoas, tá? 100 pessoas entraram aqui. 50% passaram, ou seja, 50 pessoas chegaram aqui no quiz, tá? Dessas 50 pessoas que chegaram no quiz aqui, quantas que eu espero que responda todas as perguntas do quiz, passe pelo quiz bonitinho e chegue no vídeo de vendas? Quase todo mundo, tá? Porque as pessoas que vieram daqui pra cá, elas já provaram que elas estão interessadas, entendeu? Porque, lembra, a função dessa parte aqui é gerar interesse. E gerar interesse. Então, em quem não teve interesse, já saiu fora. Mano, e tá tudo bem, tá ligado? Como eu já te falei, tu só precisa que 1% das pessoas comprem pra tu escalar, tá ligado? Tu só precisa que 1% das pessoas comprem pra tu escalar. Não precisa de que mais do que isso, tá? Beleza, 50. Então, como as pessoas já tiveram interesse aqui, quase todo mundo vai pra VSL. Não é todo mundo. Por que não é todo mundo? Porque, velho, às vezes o cara tá no busão, às vezes o cara tá meio que no modo automático ali, às vezes o cara tá fazendo outra coisa, às vezes o cara tá... Véi, às vezes o cara tá no banheiro, tá ligado? Ele só tava vendo ali rapidão e foi ver do que se tratava, sabe? Não tem tempo de ver agora. Então, desses 50, 40 chegam na VSL. Tá? 40 chegam na VSL. Que é o vídeo de vendas, né? Que é o vídeo de vendas. Desses 40, aí, qual que é a função da VSL? É conscientizar do problema e da solução, né? Então, aqui, o que essa VSL faz? Ela mostra que existe um problema, ela mostra que existe uma solução e ela faz uma oferta, né? À medida que essa linha argumentativa, que também tem uma estrutura, tá? É uma estrutura argumentativa, isso daqui, que também é um sistema que tu vai montando, né? Então, beleza, são argumentos lógicos. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3. A copy, tu não senta e sai escrevendo igual um maluco, entendeu? Antes de escrever, tu já sabe tudo que tu vai escrever. Tu já sabe, é como se fosse...
É isso, é como se fosse uma linha argumentativa que tu já sabe por cada ponto que tu vai passar e depois tu só vai conectando os pontos. É bem engenharia mesmo o bagulho. Beleza. Aí a galera vai saindo, vai assistindo o vídeo e vai saindo, vai assistindo o vídeo e vai saindo, vai assistindo o vídeo e vai saindo. Quantas pessoas que chegam aqui e clicam para ir pro checkout? Ou seja, você fez a oferta, a pessoa gostou da oferta, ela quer ir, ela quer o produto. Você já fez a oferta, já falou o preço, já falou quanto que custa e a pessoa já falou assim, ó, eu quero. Quantas? Ou seja, que chegam no checkout. Mais ou menos 10, tá? 10. Então você perdeu 30 pessoas aqui, ó, nesse gráfico, né? Tipo assim, ao longo do vídeo de vendas, tu perde mais 30 pessoas ali. Ou seja, das 100 que entraram, sobraram 10 no checkout. E, Léo, e quantas compram, né? Quantas efetivamente? Uma. Lembra que eu falei que era 1% de conversão? Então, entra 100 e chega uma aqui no final. Por quê, Léo? Como assim? Se eu perde 10 no checkout, perco 10 no checkout. Porque, velho, tipo, desses 10 aqui, ó, 5 vão tirar um Pix e não vão pagar o Pix. Sei lá por quê. Tipo, pensou melhor, não tem dinheiro agora, tipo, tava meio que... Porque, velho, esse vídeo de vendas, ele é muito emocional, né? Tipo, ele é muito empolgante, ele dá muita esperança pra pessoa. Então a pessoa tá naquele meio que estado meio que de êxtase ali, tipo, eu quero resolver, eu preciso disso. Só que na hora que chega no checkout, que tem que passar o cartão, ela fala, acho que não. E aí tu perde 9 aqui e sobra 1, tá ligado? E um compra. Só que, então beleza. Só que, se tu pagou, então imagina que é R$150 aqui, né, o nosso ticket. Só que se tu pagou R$100 para botar 100 pessoas, ou seja, toma uma outra métrica, CPC, custo por clique. Se o seu CPC é R$1, é isso, né? Se o seu CPC é R$1, significa que tu precisa pagar R$100 para fazer uma venda. E aí a gente chega na próxima métrica mais importante do funil, CPA. Na verdade, eu diria que essa é até mais importante que a taxa de conversão, mas tu usa a taxa de conversão para chegar no seu CPA, né? Quanto que é nesse caso específico, quanto é o seu CPA? É R$100. CPA é o quê? Custo por aquisição. Custo por aquisição de cliente. Então, tu precisa pagar R$100 para uma venda de 150. Ou seja, um lucro de 50, um ROAS de 1,5. Né? E a gente também tem o CPA máximo. O CPA máximo ele não é calculado, ele já existe. Quanto que é o CPA máximo? Nesse nosso caso aqui seria 150. Ou seja, eu posso pagar até R$150 para fazer uma venda. Porque se eu pagar R$150 eu empato, eu saio no 0 a 0. Na verdade, o CPA máximo ele nunca é o preço do teu produto, ele é menos. Porque aqui tem um monte de taxa. Tem taxa da plataforma, tem imposto, tem outros custos envolvidos aqui. Então, o teu CPA máximo, imagina que o teu produto custa 150. O teu CPA máximo vai gerar ali em torno de 135, mais ou menos. Então, tu pode pagar até R$135 para fazer uma venda. Beleza, tô falando número pra caralho, talvez esteja ficando complexo ou talvez você esteja gostando. Me diga aqui nos comentários se você tá gostando ou não desse tanto de número, de métrica, dessa loucura aqui. Isso aqui pra mim é uma loucura, velho. Tipo assim, é coisa pra caralho. Mas beleza, vamos lá. Vamos tentar simplificar isso aqui pra vocês entenderem um takeaway final aqui do vídeo, tá? Beleza. Um funil de marketing, ele nada mais é do que um sistema de engenharia que você está olhando métricas para ver se a conta fecha ou não fecha. Se a conta não fechar, tu precisa de ver aonde que está rolando. Por exemplo, imagina que essa página aqui está 30% de conversão. Tu vai descartar tudo? Tu vai jogar seu vídeo de vendas fora? Tu vai pegar teu quiz e isolar ele? Não vai. Tu vai só trocar essa página de vendas. Tu vai tentar modificar ela para tentar fazer esse número chegar em 50, entendeu? E a mesma coisa no resto do funil inteiro. Tipo, se o teu checkout, por exemplo, tá com uma conversão de 1%, ou seja, 100 pessoas chegam no checkout e nenhuma compra, provavelmente é um problema de oferta. Como que você identifica qual é o problema do teu funil? Aí tu precisa de entender os princípios de marketing. E aí tem vídeo no meu canal aqui, velho. São muitos vídeos que eu tenho no meu canal aqui sobre os princípios de marketing, sobre copy, sobre oferta, sobre lead, sobre emoção, sobre argumento de vendas. Tu precisa aprender isso para tu conseguir analisar e ver onde que tá e ver o porquê dos problemas. E claro, se você quiser uma ajuda com isso, você pode me chamar no Instagram, você pode deixar aqui nos comentários sua pergunta e tudo mais, eu estou aqui ao seu dispor. Mas então, para poder fechar o vídeo aqui, tá? No fim das contas, é um sisteminha que você vai analisar os números e ver se ele está funcionando ou não.
O que significa que ele tá funcionando? O lucro líquido tá positivo, ou seja, tu pode botar mais dinheiro. E, mano, isso daqui, velho, quando tu acha um funil, quando tu realmente consegue arquitetar um funil, tipo, que são parafusos, né? Tu aperta um parafuso aqui, aperta outro aqui e tal. Quando a parada começa a funcionar, mano, é muito gostoso, velho, sério mesmo, velho. Se tu nunca fez isso, se tu nunca validou um funil, véi, sério, tu precisa fazer isso uma vez na sua vida, velho, porque é muito bom, mano. Quando tu vê que tu tá botando aqui, ó, R$ 1.000, aqui, ó, tu botou R$ 1.000, e do outro lado saiu 3.000, velho, 3.000, sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que tu tem uma máquina de dinheiro, mano. Tu tem uma máquina de dinheiro, que tu paga 1.000 e sai 2.000 pro teu bolso, tá ligado? E tu começa a aumentar isso daqui. Aí tu bota 5, mas lembra que eu falei que não sai 15, né? Começa a diminuir um pouco, mas sai 14. Sai 14. Ou seja, 9.000, mano. 9.000. Tu botou 5.000 de lá e saiu 14 aqui. Tu lucrou 9, tá ligado? Uma máquina de dinheiro, mano. É literalmente uma máquina de dinheiro. Ou seja, um funil de marketing é como se você estivesse construindo uma máquina de dinheiro. É isso. Esse é o takeaway. Construir um funil de marketing é construir uma máquina de dinheiro. E como toda máquina, tu precisa entender os princípios, entender como você vai conectar cada peça para que ela funcione. Entendeu? E se você quiser uma ajuda para arquitetar o teu funil, a tua máquina de dinheiro, link na descrição. Link não, me chama no Instagram, coloca nos comentários aqui e tudo mais. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aí, pode ter outras coisas para te ajudar. Por exemplo, eu tenho uma IA, eu desenvolvi uma inteligência artificial que ela entende quais são as suas habilidades e te mostra qual é a máquina de dinheiro mais otimizada para o teu caso. Ou seja, qual formato de máquina de dinheiro você deveria fazer, de acordo com as suas skills, de acordo com as suas habilidades. Então, na verdade, esse produto meu, eu já tinha parado de vender, mas muita gente está me pedindo, então eu resolvi fazer de novo, né? Então, se já estiver rodando, se já estiver pronto, tu pode fazer o quê? Link na descrição. Fechou? Ixi, eu acho que eu acertei, hein? Deve estar até sujo ali. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Me diz aí se você gostou, dá o like, se inscreve e tudo mais, todas essas coisas que vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.